Olha, gente, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil a cada ano no triênio 2023-2025. O câncer de pele, não melanoma, é o mais incidente, seguido pelo de mama feminino, próstata, cólon, reto, pulmão e estômago. No caso dos homens, o câncer de próstata é predominante em todas as regiões, enquanto nas mulheres, o caso de câncer de mama são os maiores, né? Lideram aí. Essas são algumas das informações da incidência de câncer no Brasil, lançado pelo INCA, na celebração do Dia Nacional do Câncer, que inclusive é celebrado hoje. Esse é o tema do nosso quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio eu recebo um médico oncologista para falar da gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação. Bom dia. Olha, eu quero convidar o senhor, e assim como o pessoal de casa também, para a gente ver um vídeo em que as pessoas falam do calor. O senhor vai entender por que a gente vai falar do calor antes de introduzir aqui a nossa reportagem. Vamos lá? Juntos. Já pode? Tá pronto? Ou eu sigo? Pronto, a gente vai ver um pouquinho desse falar povo, as pessoas reclamando muito do calor, porque tá quente. Aqui tem um ar-condicionado, pelo menos, né? Mas lá fora, o senhor que chegou, com certeza viu isso, que tá muito quente de verdade, né? E o pessoal tem aproveitado para se refrescar como pode. Apesar da chuva que caiu durante a madrugada, também deu aquela amenizada no calor, mas mesmo assim a gente tem visto temperaturas altíssimas, né? Exorbitantes. A gente vai conferir agora. A temperatura tá muito quente mesmo. Rapaz, tá muito difícil, tá quente demais. Sem condições mesmo. Rapaz, tá difícil, né? Ave Maria, quente demais mesmo, demais, tô vendo a hora torrar. Meu Deus, tá terrível, viu? A gente toma bastante água, mas o calor muito grande, só vai muito gelo, muita água e muito suco. Vai só beber água, não se hidratar. Não tem outro jeito. Tem não. É água, tomar bastante água. Olha aí, tá quente de verdade, viu? E por que a gente começou falando do calor, né? Existem muitos cânceres, né, que desenvolvem aí por meio dessas altas temperaturas. Por exemplo, o câncer de pele. Se a pessoa não passa aquele protetor solar, não tem aquele cuidado, né, doutor? Isso pode ser muito sério, né? Sim. Então, o câncer de pele, né, muito interessante a gente trazer essa temática do calor, das altas temperaturas e da exposição solar, né? Então, a exposição solar, quando ela é feita de uma forma por períodos mais prolongados, naqueles horários em que a gente sabe que os raios ultravioleta, né, o UVA e o UVB, eles têm um potencial carcinogênico. O que é que vem a ser isso? Então, eles têm um potencial de causar e desenvolver câncer. Como você estava falando agora dos dados do INCA, se formos pegar esses dados, o primeiro câncer mais incidente são os cânceres de pele não melanoma, né? Então, a nossa população, né, principalmente quando a gente vem aqui para o Nordeste, a gente tem uma exposição solar muito importante. Então, esses cuidados com a saúde, inclusive os cuidados com a nossa pele, são muito importantes. Então, a exposição, evitar aqueles horários onde a incidência, né, desses raios ultravioleta, ele está numa intensidade mais alta. A proteção, né, hoje em dia a gente tem tanto a proteção química através dos protetores solares, como também a física, né? Hoje está bem popular aquela questão daquelas camisas com proteção ultravioleta, o uso de chapéu, de bonés. Então, nos proteger também do sol, isso é muito importante. E nesse período, ressalto também a importância da boa alimentação, né, e da hidratação. E a prática de atividade física, que também é muito importante para a nossa saúde de uma forma geral. Com certeza. Doutor Fernando, a gente começou falando sobre o câncer de pele, mas aí para o pessoal de casa entender, existem quantos tipos de câncer? Então, a gente tem muitos e muitos tipos de câncer, tá? E uma questão interessante, praticamente todos os órgãos do nosso corpo, eles podem vir a desenvolver células cancerígenas. Então, aqui a gente pode falar de uma gama muito grande de cânceres. Como você citou, os mais incidentes, né? A gente vai estar falando do câncer de mama na mulher, do câncer de próstata no homem, então o câncer de intestino,
o câncer de pulmão, o câncer gástrico. Então, existe uma infinidade, mesmo assim, um grande número de tipos de câncer e cada um com suas particularidades. Então, o câncer de mama, ele não existe um tipo só. São vários tipos dentro de uma mesma patologia. Sim, e é importante que as pessoas tenham cuidado, né? O histórico familiar, por exemplo, contribui para que a pessoa, por exemplo, antecipe os exames periódicos ou algo do tipo? Excelente pergunta. Então, quando a gente traz essa questão da prevenção, né, ou da detecção precoce, isso se faz muito importante. Então, no combate a toda doença, né, então a gente precisa trazer esse enfoque realmente à prevenção, aos cuidados, e no câncer também a gente tem que trazer um conceito que se chama detecção precoce. Então, cerca de 80% a 80% dos cânceres, eles têm os fatores exposicionais. Então, tem como fator de risco os hábitos de vida, né? Então, se nós temos hábitos de vida saudáveis, a gente diminui muito o risco de desenvolver um câncer. Porém, há também a questão genética. Essa questão genética, ela é de suma relevância em alguns tipos de câncer. Para a gente trazer aqui, para a gente exemplificar, eu gostaria de falar, então, por exemplo, do câncer de mama. O câncer de mama ficou muito evidente, essa questão genética, quando aquela atriz americana, Angelina Jolie, né, ela fez uma mastectomia, ou seja, fez uma retirada da mama de forma profilática, porque ela tinha um histórico positivo e uma mutação no gene chamado BRCA, que favorece que essa paciente tenha um risco maior de desenvolver essa patologia ao longo da sua vida. Olha aí, importante demais que você fique atento, tá? E você pode participar também da interação. Eu estava olhando aqui as mensagens de vocês no nosso WhatsApp, o 9910400, selecionando aqui algumas perguntas para poder o Dr. Fernando responder. Uma telespectadora colocou o seguinte: existe câncer benigno? Quando a gente fala de câncer, o câncer ele é uma doença essencialmente maligna, porém, existem as neoplasias benignas. O que é isso? Uma neoplasia é um conjunto de células que se formou ali, se agregou de uma forma algo desordenada. Então, se nós formos pensar numa neoplasia benigna, eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que muitas pessoas conhecem. Qual é? O lipoma. O que é o lipoma? O lipoma é um conjunto, um aglomerado ali de células bem semelhantes à gordura. Então, o câncer, essencialmente, é uma doença maligna, porém, há sim também neoplasias benignas. Então, isso é algo que difere. Tá? Nem toda neoplasia é câncer. Dentro delas existem as malignas e também as benignas. Tem uma telespectadora que colocou aqui, a Edilange, colocou: devido a essa grande quintura, né, temperatura, além de tomar muita água, é preciso usar protetor solar mesmo estando em casa? Sim, sim. Então, o uso de protetor solar, ele é importante durante todo o período mesmo do dia. Se nós formos fazer uma avaliação, inclusive a luz mesmo, a luz externa, ela também atinge nossa pele. Então, sim, o uso de protetor solar deve ser feito, inclusive, em domicílio, principalmente para as pessoas que têm fototipo, né? Então, o que é o fototipo? É o tom da pele. Pessoas que têm um tom da pele mais claro demandam um maior cuidado ainda nessa questão. Tem uma telespectadora que colocou assim: bom dia, quais os primeiros sintomas de câncer de pele? Ótimo, muito boa pergunta. Então, quando é que a gente tem que ficar atento, né, com um sinal, com uma manchinha, que isso é muito frequente, né? Todos nós temos sinais do nosso corpo. Porém, existem algumas características que chamam a atenção. Dentre elas, se esse sinal ele vai ficando mais assimétrico. O que é um sinal assimétrico? A forma dele começa a ser uma forma mais desordenada, mais desorganizada. Se esse sinal ele vai tendo bordas mais elevadas, se a coloração desse sinal vai mudando também. Ele tem mais de 1, 2, 3 tonalidades. Então, isso também é um fator que chama atenção. Outro ponto também relevante é a velocidade de crescimento. Então, isso traz um ponto importante, que é que nós temos que ter também conhecimento do nosso corpo, né? Então, um sinal novo, algo que apareceu, sempre é importante que se comunique ao profissional de saúde que tá acompanhando, para que a gente consiga fazer uma avaliação mais precoce e, caso trate-se de uma doença com potencial de malignidade ou uma doença maligna, um câncer, nós possamos fazer o tratamento numa fase inicial. Olha aí, importante demais, viu? Tem outra telespectadora que colocou: bom dia, Letícia, eu tenho um caroço na mama esquerda, um nódulo benigno. Faço acompanhamento todo ano, mas ela quer saber se ele pode virar maligno. Então,
Muito boa também pergunta. Então, quando a gente fala dessa questão dos nódulos mamários, né? Existe uma classificação, inclusive, né? Quando a gente faz essas avaliações, que é um sistema chamado BIRADS. Então, a paciente que faz a mamografia, já vou trazer aqui novamente, né? Mulheres, façam suas mamografias, a prevenção mesmo, né? Então a detecção, esse rastreio precoce do câncer de mama, ele é fundamental. Então existem sim nódulos mamários que são benignos. O nódulo benigno em si, ele não tende a ter uma transformação maligna. Porém, lembra que eu falei que tem essa classificação que a gente avalia? Alguns nódulos, algumas lesões, elas têm um grau de suspeição, né? Então, radiologicamente, a gente acredita que aquele nódulo ele possa vir a ser benigno, mas ele demanda uma observação. Então, você vai ver casos, inclusive, que são indicados procedimentos um pouco mais invasivos, como as biópsias, para que a gente consiga fazer uma avaliação desse nódulo e tirar essas dúvidas. Mas o nódulo benigno, ele é benigno, porém, essa paciente tem que manter esse cuidado, manter essa vigilância com a sua saúde. Doutor Fernando, tem uma telespectadora que colocou o seguinte: o que é hemangiomas? Hemangiomas. Pronto, boa pergunta. O que são hemangiomas? Voltamos mais uma vez para o conceito da neoplasia benigna. Então, lembra que eu falei que a neoplasia, elas são um conjunto ali de células que elas se proliferaram de uma forma mais intensiva. Então, hemangiomas são células, tá? São lesões em que houve uma formação ali de mais vasos sanguíneos. Então, essencialmente, elas são lesões que têm vasos sanguíneos mais proeminentes e também têm um caráter benigno. Os hemangiomas podem se apresentar em diversos locais do nosso corpo. Por exemplo, hemangiomas hepáticos, ou seja, hemangiomas no fígado. Existem hemangiomas também em região de pele, mas são, sim, lesões essencialmente também benignas, tá? Tá aí, doutor Fernando, obrigada pela participação, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que não é um trabalho fácil, né, lidar com o tratamento do câncer. Eu, por exemplo, perdi há uns 6, 7 meses uma prima para o câncer. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, mas eu sei que é uma profissão que, de fato, luta também pela vida junto com os pacientes, né? Sim, com certeza. E nós vamos sempre estar aqui juntos, né, para ter essa oportunidade de conversar, de falar com a população, fazer o tratamento. E eu gostaria também de ressaltar aqui a questão inerente ao nosso estado, né? Então, aqui no nosso estado, nós temos o Hospital Napoleão Laureano, que é o grande centro de referência de tratamento de câncer, onde são realizados mais de 1.000 atendimentos por dia. E agora que a gente está no Novembro Azul, né, aproveitar essa oportunidade, só neste ano nós fizemos atendimento de cerca de 13 mil pacientes com câncer de próstata. Então, aqui no nosso estado, a gente está atuante, a gente está nesse combate, nessa luta contra o câncer. E hoje, no dia 27, né, o dia do combate nacional ao câncer, que nós possamos conversar, trazer essa temática, conversar com os familiares, conversar com os amigos, trazer esse conhecimento para a família e lembrar que os bons hábitos de vida, os cuidados com a saúde e a prevenção, né? A gente está fazendo os exames periódicos, como eu trouxe essa questão também da detecção precoce. Vamos cuidar da nossa saúde, o câncer tem tratamento, o câncer tem cura e nós estamos aqui prontos para ajudar no que for preciso. Obrigada mais uma vez e volte sempre, viu? Tá, Joia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá aí, obrigada. Olha, gente, deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui para Iracema, que está aqui nos bastidores. Beijo, gatona maravilhosa, assessora top, viu? Tem que respeitar.